Fala aí, meu iluminado, como é que você tá? Tudo certo contigo? A gente já começa esse episódio no melhor lugar possível, uma empresa de venda de escravo. A gente vê um homem fazendo compras como quem não quer nada, até ele se deparar com uma jovem chamada Reva. Ele fica ali pensando como que essa menina pode ser útil pra mim. Ela, tentando mostrar todo o valor que ela tem, diz que vai se esforçar pra provar a utilidade dela. Mas o homem, no entanto, já tem o ego maior que a barriga e responde que precisa de alguém que seja realmente útil. E claro que isso quebra o coração da coitada, mano. Ela já tá esperando há anos pra ser escolhida e é mais um que dá o pé nela. Vocês estão de sacanagem! Enquanto isso, o Takumi conta pra Maria e pra Sofia que vai novamente até o ateliê, o que deixa as duas bem chateadas, porque o cara não consegue descansar nem um pouquinho nos últimos dias. O Prota também dá uma passada na guilda, onde ele vê alguém reclamando com o Baraki sobre um monstro. Daí o Takumi vai perguntar pro Hanzo o que tá rolando, e ele conta sobre um monstro perigoso que tem rondado a cidade. Nessa hora, o Takumi menciona que ele veio pra fazer o registro do seu novo pet, e quando ele abre a bolsa, o pessoal fica em choque ao reconhecer a Camélia como um monstro que tem assustado todo mundo. Mano, imagina a cena, o cara simplesmente tira da bolsa o monstro mais terrível que todo mundo tá falando. Mais tarde, a Sofia encontra a Maria no mercado e as duas começam a conversar sobre como, apesar delas quererem ajudar o Takumi, não conseguem dividir o peso, cara. Maria até brinca sobre como a Sofia tem começado a suavizar a expressão de vez em quando, mas quando ela diz isso, a Sofia fica sem graça e tenta desviar o olhar, dizendo que ela tem que se apressar ali pra voltar. Eita, toda apaixonadinha pelo cara. Chegando no ateliê, as duas ficam chocadas ao ver o Takumi dormindo no meio do trabalho. Gambo explica que ele tá trabalhando tanto que acabou pegando no sono. O anão ainda avisa que se o Takumi continuar assim, a saúde dele vai pro ralo rapidinho. O cara não aprende, né, mano? Workaholic total. Depois disso, o Takumi finalmente termina a carroça e apresenta pras duas, que ficam incrédulas com tanto de espaço que tem lá dentro. O Takumi revela que encantou a carroça com uma magia de expansão espacial. E as duas ficam tipo, como assim, mano? Godwin também se encanta com a carroça e diz que pagaria facilmente 100 moedas de platina por ela. O que faz o Takumi entrar em choque, porque isso equivale a 1 bilhão de ienes, mano. A jornada pra capital real finalmente começa, e no caminho, Godwin conversa com seu assistente sobre o sucesso estrondoso que o Takumi tem feito em tão pouco tempo. O Godwin sabe que ele logo vai receber ainda mais fama, mas deixa claro que é preciso proteger o Takumi dos inimigos. Ou seja, o nosso prota que tava fazendo os bagulho na moral já começou a virar alvo, mas também o que mais ele esperava? Ele começa a fazer os negócios mirabolantes. Avançando para os próximos meses, a gente vê a Akane em Sidônia, lendo um livro sobre como a Naki criou os humanos e outras criaturas. Mas ela para de ler quando vê uma garota com uma coleira no pescoço e percebe a miséria que os humanos colocam às outras formas de vida, mano. Pô, e cá entre nós, mano, isso aí é de cortar o coração, mano, é um soco no estômago, tá? Voltando pro presente, o grupo do Takumi finalmente chega à capital do reino e ele fica todo aliviado que no caminho não teve nenhum problema com monstros. É, parça, cagão sem exceção, né? Chegando à pousada, o Papé conta pro Takumi que ele deveria construir outra carroça pro rei. Mas como eles têm uma audiência com ele em 5 dias, o Papé sugere que, na real, ele construa a carroça depois, quando eles voltarem pra Bolton. Mas o nosso prota tá confiante e fala que ele consegue fazer isso antes da reunião com o rei. Mas a preocupação dele mesmo é a falta de espaço pra trabalhar ali na capital. Mas o Papek diz que vai dar um jeitinho nisso, mano. Deixa o cara. Deixa comigo, joga no peito do pai. Takumi então conta pra Sofia e pra Maria sobre o plano de ir até Palm Trading Company, que é uma empresa de venda de escravos que nem a da Mulan, onde ele achou a Maria e a Sofia. E ao que tudo indica, essa empresa parece ser bastante confiável. O Takumi então encontra Burton e explica que ele precisa de alguém com aptidão mágica para ajudar com a alquimia. A cena corta para Maria preocupada. Ela menciona que não conseguiu encontrar Maple depois que ela saiu para explorar o edifício da empresa, então a Sofia corre atrás dela. Quando eles finalmente encontram a Maple, ela se depara com a Reva, que fica assustada ao ver a aranha, mas Sofia rapidamente diz que ela não é perigosa e ela, sempre atenta, percebe que a garota está segurando um livro de alquimia. Mais tarde, o Takumi e a Sofia se encontram. O Takumi pede para ela acompanhar ele para conhecer a nova candidata. Quando eles chegam, se deparam com a garota que estava segurando o livro e ficou assustada com a Maple. A Sofia fica surpresa de ver que ela tá lá. O Takumi menciona que adoraria que ela soubesse sobre a alquimia, o que deixa a garota super empolgada, até que ela se lembra dos comentários dos clientes anteriores, o que fez ela duvidar das suas próprias habilidades. Mano, tadinha, velho, já começa a se sabotar, né? A Sofia, com paciência de uma santa, diz que ela tem se dedicado para aprender, porque ela anda pra lá e pra cá com esse livro de alquimia. O Takumi, para testar o conhecimento dela, entrega um círculo de alquimia e pergunta se ela consegue identificar para que ele serve. Ela tá tão insegura que ela, mesmo sabendo do que é o círculo, tenta acertar e acha que não vai conseguir. Ela fala o que ela pensa e acha que errou, mas na verdade o Takumi realmente entendeu o que ela queria dizer, mano. Ela acertou no final das contas sobre o que era o círculo da alquimia. E ele fala que ela precisa de um pouco mais de confiança em si mesma. Então, ele decide convidar ela para se juntar ao grupo dele. Eles estabelecem um contrato
A Reva, com o coração na mão, pede para que ele envie todos os salários para sua casa, para que a família dela tenha uma vida melhor. Takumi, no entanto, pensa que se ele enviar todo o dinheiro, ela vai acabar sendo escrava para sempre. A Sofia, com a cabeça no lugar, fala que trabalhar sob a orientação do Takumi seria uma grande honra para ela, sem contar que ela vai aprender habilidades que permitirão com que ela ganhe a vida com dignidade lá na frente. A Reva, emocionada, finalmente encontra o lugar dela no grupo. Ela sente que com eles ela vai ter uma oportunidade de mudar sua vida para sempre. E reviravolta, e no final o Takumi já começa a perceber que a Reva vai ser um trunfo e tanto pro time. A gente corta pro Império da Sidônia. O imperador fica furioso com a recusa do reino em ceder às suas demandas, mas a Lady Elizabeth, essa filha da mãe, sugere que uma abordagem mais estratégica seria melhor. Em vez de atacar diretamente, que tal se a gente só espalhar o ódio contra eles? Mais sutil, mais eficaz. Cê é louco, que naja, venenosa, chega até a escorrer ali no cantinho da boca o veneno. De volta ao presente, a gente vê o Takumi, que decide dar uma aula de alquimia pra Reva. E a menina fica de queixo caído, achando que o cara é um verdadeiro mestre. Mas o Takumi, modesto como sempre, diz que ela logo vai conseguir criar os ciclos de alquimia no mesmo nível que ele. Claro que ela, com cara de que ainda tá tentando entender o que aconteceu, duvida de suas próprias habilidades. Mas o Prota, sempre positivo, diz que o mais importante é o interesse genuíno dela pela alquimia. E cá entre nós, se você não for aficionado pela alquimia, mano, você tá fazendo alguma coisa errada. Imagina quão da hora seria você transmutar um bagulho em outro, velho. Finalmente o Takumi termina tão esperada carroça. Ele fica ali admirando a obra-prima, até que o velhinho chega e pergunta se ele é o dono. O Takumi, todo orgulhoso, fala que a carroça é pro rei na real. E mano, esse velho aí que colou, ele na real é o rei do próprio rolê. O Takumi, surpreso, quase cai pra trás. E até tenta disfarçar o susto, mas o rei manda real. Relaxa, mano. É só uma reuniãozinha informal. Claro, um encontro informal com o rei, nada demais. O cara só pode fazer o quê? Te decapitar. O rei explica que queria agradecer pessoalmente ao Prota por resolver o problema dos esgotos. Normalmente ele faria uma festa em honra, mas ele não quer chamar a atenção indesejada, e o Takumi, claro, entende completamente. Depois de todo o encontro que o Takumi tem no palácio, eles saem com as recompensas nas mãos e a ordem do rei de manter esse encontro completamente segredo. Voltando a Bolton, Takumi decide que vai comprar a mansão que ele estava alugando. E ele também decide que vai dar o pagamento para Maria e para Sofia, mas elas se recusam a aceitar, deixando a Reva toda confusa. Elas dizem que o Takumi já dá tudo o que elas precisam, mas ele responde que elas precisam começar a poupar, pois o contrato delas com ele um dia vai terminar. Cara, do jeito que as minas estão em cima de você, se tu pedir pra elas casarem e ficar com você pro resto da vida, elas falam sim, viu? A Sofia, com uma mentalidade milenar, diz que provavelmente vai viver mais do que ele. Então ela vai passar o resto da vida protegendo o túmulo dele. E a Maria, com toda delicadeza, fala que vai ser enterrada ao lado dele. Eu achei um pouco macabro, mas, bom, quem sou eu pra julgar, né? A Reva, toda animada, conta a Takumi que quer se registrar como aventureira. E o nosso Prota, todo bonzinho, leva ela até a guilda, claro. E logo ela recebe a sua carta de aventureira. O Hans pergunta se o Prota já pensou em um nome pro grupo, já que todo grupo que tem aventureiros com uma classificação mais alta sempre tem um nome, mas o Takumi tem zero interesse em virar um aventureiro profissional. Que merda, hein? Nosso Prota até menciona que um grupo dele ainda não tem nenhum frontliner, que é basicamente aquele tanque que vai na frente tomando todas as porradas, tá ligado? Mas nessa hora, o Barok interrompe e diz que o corpo de um aventureiro é sua maior ferramenta e que vai treinar o Prota. Esse treinamento aí, mano, vou te falar, viu? Isso aí tá mais pro inferno. O cara não treina nada, ele só fica amassando o Takumi na porrada o dia todo. O cara é o melhor mestre de todos, confia. Então, avançando 10 meses depois, a gente vê o Yamato treinando no Império da Sidônia. Mas Akira Oli pensa que o estilo dele é mais ousado do que estratégico. Ele acha que aquilo não vai funcionar em nenhuma batalha de verdade. Akane, com a cara de quem já viu isso antes, questiona o estilo de luta do Akira, mas ele, todo convencido, diz que ele é um herói. E claro, ela responde que ela e o Yamato também são heróis, ô cabaço. A tensão tá no ar e o Akira não consegue fazer nada além de tentar convencer a Akane de sair com ele, mas ela recusa. Porra, chatão esse cara, viu? A Akane continua pesquisando incessantemente sobre Anak e percebe que, ao contrário da Igreja da Luz Divina, que prega a supremacia humana, a Igreja da Criação ensina que todas as raças são filhos da Nolene. E é nesse momento que ela começa a pensar, será que a gente está realmente sendo usado? O que todo mundo espera de nós, afinal? Linguiça. Voltando pro presente, o Prota vai treinar novamente com o Barok, e o cara pergunta de novo sobre o nome do grupo. Claro que o Takumi não gosta de nenhum dos nomes que ele fala. E o cara, na missão eterna de deixar o Takumi sempre à beira da morte, decide punir o pobre coitado. O Takumi teme que a Sofia fique brava e acabe com o cara, mas ele percebe que o treinamento do Takumi tá bem um pouco fraco, então ela começa a dar algumas dicas para melhorar. No final do dia, o Takumi e sua turma aceitam uma missão de escolta. Enquanto eles estão na estrada, o Takumi avista monstros, mas a Sofia explica que é apenas um conflito territorial, e a Camélia logo resolve o problema na lata. Chegando à cidade de Kyubis, todos se empolgam com o creme de guisado local, e o Takumi fica nostálgico
gaúcho que pensa como sentir a falta de coisas simples como arroz. A vida de aventureiro não é só glamour não, mano. O Takumi diz a Sofia que eles precisam comprar algumas coisas antes de sair da cidade. E ele observa que o mercado tá aberto até de noite. Pô, quem diria, plena idade medieval e a gente encontra o mercadinho em 24 horas? Top. Takumi então pergunta se eles têm arroz, e a Maria diz que no mercado real eles têm. A tristeza na cara do Takumi é evidente, meus amigos. A Sofia então pergunta se ele tá bem. Ele então, com uma cara mais séria, pergunta pra ela se ela sente saudade de casa, já que ela não retorna à sua terra natal há anos. A Sofia, sempre prática, responde que ela tá feliz com a sua nova vida, já que antes do Takumi ela vivia como um pássaro preso em uma gaiola, mas agora ela finalmente tem asas. E nosso prota é tocado pela resposta e decide dar o nome do grupo com base nisso. Ele chama o grupo de Asas de Nolene. Um nome simples, mas cheio de significado pra ele, tá ligado? Depois de completar a missão de escolta, o Takumi e seu grupo volta pra Bolton. Mas na noite ele percebe que a mansão foi invadida com um veneno paralisante. Ele encontra 2 homens mascarados que haviam capturado as garotas. Cacete nele! Mas antes que eles possam atacá-lo, Maple vem ao resgate e o Takumi usa sua magia para curar todo mundo. A Maria, curiosa, se pergunta por que o veneno não afetou nosso prota. Ele explica que ele e a Maple têm resistência ao veneno e à paralisia. Ela, surpresa, pergunta o que eles vão fazer com os invasores, e o Takumi fica de boca aberta a ver que a Maple já tinha capturado vários deles enrolados nas teias. A Sofia, analisando a situação, percebe que eles foram treinados e pede que o Takumi chame o Baroque. O homem chega rapidinho e dá uma olhada e pede pro Takumi relatar todo o ocorrido pro Godwin, porque a coisa agora começou a ficar séria. E é isso, meus amigos, o negócio tá esquentando, hein? Estão começando a ir atrás do nosso prota, o cara tá ficando conhecido, tá começando a criar umas inimizades que ele não queria e não devia criar. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Me conta aí nos comentários. Deixa teu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e dá uma checada nesse aqui que eu tô deixando na sua tela, mano. Lembrando que na semana que vem vai ser o último vídeo desse anime aqui. Eu vou compilar os últimos 4 episódios nesse vídeo, então fica esperto e não perde, mano. Eu vou indo nessa, te vejo no próximo anime e falou, meu querido!